Olá, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui do Pode Ouvir. Você sempre bem-vindo e nós estamos aqui em mais uma oportunidade de trazer uma palavra de avivamento, uma palavra de superação, de testemunho, de fé, mas também de provocação. Esse é o Pode Ouvir e ele vem com Charlene Bittencourt, que vai falar sobre chamado, renúncia e glamour. E pode até rimar, né? Com Charlene Bittencourt. Bem-vinda! Paz do Senhor, minha gente. Vamos lá. Muito obrigado, minha amiga, por sempre me honrar, sempre cuidar de mim. Obrigado a essa terra chamada Manaus, que é bênção sem medidas na minha vida. E estamos aqui mais uma vez para dar glória para Jesus. É sempre uma oportunidade, mas também um grande ensinamento receber a Charlene por aqui. Ela que com provas e experiências, né, pode falar o quanto a vida tem colocado ela em algumas provações. Eu diria renúncias, porque ela cumpre um chamado. Ela leva a palavra de Deus e eu diria as nações estão debaixo dos seus pés. E essa mensagem vai Aleluia. chegar em a muitos lugares e até os confins da terra. Charlene, pastora Charlene, quem olha essa mulher alegre, feliz, contente, não tem ideia das renúncias. Porque eu estou falando aqui com uma conferencista, sim, com uma escritora, né? Ela que tem também um projeto que o senhor confiou à escola Do do processo. processo, e ela tem, né, ali uma sede no ministério que fica no Rio de Janeiro, ela reside no Rio de Janeiro, e de lá sai para muitos destinos levando essa palavra, renúncia. Será que todo mundo está preparado para renunciar? Bom, na realidade ninguém tá. É a obediência que te prepara. É o Espírito Santo de Deus que te convence todos os dias. Porque preparado, ninguém tá. Até porque existem alguns níveis de renúncia que algumas são inevitáveis. Outros você tem aquele tempo de preparar, de se preparar para isso. Mas na realidade, ninguém está pronto. O processo vai nos aprontando. E de todas nessa caminhada, porque quem conhece o testemunho, e ele já foi dessa mesa aqui, Hum. sabe que você teve que deixar algumas coisas para trás. Quem não conhece sabe que você é uma ex-bancária, né? Ou seja, o lugar onde você se preparou, estudou, abriu uma porta e tinha uma carreira. E quando o Senhor te pediu, como foi, né, responder essa expectativa de obediência? Foi insuportável. Preciso ser muito honesta. Eu negligenciei, eu botei culpa no diabo. Eu falei que era o diabo, eu falei: "É o diabo que tá falando comigo, isso não existe". Porque vamos lá, eu, oriunda de uma comunidade, uma das poucas da minha família a ter o superior, tá cursando o superior, a não estar morando dentro de uma comunidade mais, a estar vivendo uma vida totalmente diferenciada, tinha muitos compromissos financeiros a arcar. E quando o céu me pede o meu trabalho, a primeira coisa que eu disse foi: "Não". Isso é o diabo que está falando comigo. Isso é coisa da minha cabeça, isso é o diabo. Porque eu olhava para o meu trabalho como bênção, e ele era uma bênção. Eu falava: "Senhor, eu abençoo a igreja, eu abençoo as pessoas, eu abençoo a minha mãe, eu abençoo meus irmãos, eu abençoo a minha igreja. Eu tô com um filho recém agora nascido. Isso não é coisa não. Não é possível, Senhor, foi uma luta para que o Senhor me colocasse dentro desse banco. Não, não é possível". E quando você entrou em, assim, em si, né, e concluiu de que não era o diabo? Foi. Deus não parava de falar, e eu entendia, eu comecei a ir para alguns lugares e Deus dizia que ia me tirar, que ia me trocar. E um dia o Senhor me deu um sonho. Nesse sonho, eu chegava na minha agência, pegava tudo do meu armário e eu levava. E as pessoas me perguntam assim: "Charlene, por que que você está tirando as coisas do seu armário?" E eu disse assim: "Não, é porque eu vou me mudar". E eu acordava com aquela história de me mudar. E aí o Senhor falou mais uma vez comigo. Eu falei: "Não, gente". E aí eu disse ao Senhor: "Senhor, se é o Senhor que quer que eu saia desse emprego, o Senhor vai me tirar, porque eu não vou pedir demissão. Se é o Senhor que não me quer aqui, me tire. Eu não vou pedir demissão". E é assim, algumas pessoas podem olhar e falar assim: "Nossa, Charlene é abusada". Não, eu tenho um pai. Eu preciso de ter uma intimidade com meu pai. E assim, imagina, se você está na casa do teu pai, você pede para abrir a geladeira? Não.
Você tá na casa do teu pai, tu mora lá. Tudo que tá na casa do teu pai é teu. Você não tem um acesso de conversar com teu pai, de chegar e perguntar, poxa, como que eu vou saber isso aqui? Não, pai, eu não concordo com isso. E eu botei a Deus. Falei, Deus, olha, eu tenho um filho de 1 ano, vai fazer 1 ano. Eu tenho uma casa que eu tô ajudando a pagar, um financiamento de 30 anos. E como é que o senhor quer que eu saia do emprego? Então me tire. E ele me tirou. Ele me tirou! Ai, Ai, eu acho que respirou, passou. Olha só, você já começou, porque o jeito dela é único, a identidade ele dela não me se tirou. confunde. Onde Me deu Charlene até chega, calor. deu até calor agora, que quando Ó. lembrou. A identidade, a essência de pastora Charlene é única. Ela se expressa realmente como ela sente. Ela não leva, né, enfim, desaforo para casa. E com Deus ela também se expressou. Disse assim, não, não. Aí, né, ele provou em sonho. Porque quando você Provou. chegava, ele dizia, você vai pregar. Vai. Eu não levo pra casa mesmo, não. Eu levo é pra Deus. Lá em casa, esse desaforo nem entra. Eu vou direto pro altar. Faço igual aquele rei. Senhor, olha o que Senaqueribe tá fazendo. A gente precisa entender que o chamado, ele exige muito de você. E uma das coisas que você precisa de saber dentro do chamado é quem foi que te chamou. Quando você tem a certeza que quem te chamou foi o céu, ainda que doa, você vai ficar. Entende? Você vai cumprir. Por isso que eu perguntei a Deus. Eu falei, Deus, se é o Senhor, então o Senhor me tire. Então, o Senhor me tirou. Eu sei que foi o próprio Senhor que me tirou. Então, eu não reluto mais. Em vez em quando eu olho assim, algumas coisas me dão. Não, mas eu sei. Eu tenho certeza que foi o próprio Deus que me tirou. E Ele tem cuidado de mim. Mas não é fácil. Não tem sido fácil. Mas já foi muito pior. Nós estamos falando sobre chamado, renúncia e glamour. Foi hoje. Vou falar que, né, chamado é indiscutível. Você foi chamada para isso. Ela carrega a mensagem do reino, a mensagem de glória, a mensagem de salvação, e as multidões ouvem porque o Senhor tem propósito na vida dela e tirou ela do lugar aonde ela achou que era um lugar de destino, né? Mas o Senhor respondeu, porque às vezes o chamado nós recebemos, mas às vezes nós questionamos. Muito. Então, como a maioria das pessoas, você vai questionar o seu chamado, você vai achar que não foi Deus que te chamou, e você vai começar a colocar algumas justificativas para não sair do lugar onde você se sente seguro. E aí o Senhor ele faz você obedecer, porque o Senhor não retrocede na decisão dele, Não. principalmente quando ele tem algo que precisa ser cumprido através da sua vida. Então, a vida da pastora Charlene tem sido nessa chamada e também com essa renúncia, que agora está mais leve. Dói menos agora quando é para renunciar, porque você viaja, você está, né, lugares, você tem família, você tem, né, o esposo, o pastor Odilon, tem o filho, o profeta, né? E assim, não é fácil. Então, passar dias fora e tal. Como é que você encara isso aí? A gente vai aprendendo a lidar. A gente olha os frutos, olha o resultado de cada vez que você sai da sua casa e que pessoas são levadas a entender o novo de Deus, pessoas sendo curadas, transformadas. Vale a pena e você sabe o porquê, né? O Senhor está fazendo isso. E assim, melhora muito. Não é que não doa, mas a gente vai se adaptar. O Senhor nos fez para nos adaptarmos, entende? E assim, o Senhor não vai dar nada para mim que vai me torturar. Dói porque nós somos carne. A nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. Mas depois que a gente entra dentro da vontade de Deus, que a gente entende, você consegue lidar, você consegue se ajustar. Vai ter dia que você vai gritar um pouco, mas daqui a pouco você se reposiciona, você se ajusta. E é normal você ter esses questionamentos pelo meio. Eu lembro de Abraão. O Senhor chama Abraão para fora e fala: Abraão, olha só, sou seu galardão e eu sou o seu galardão, sou seu escudo, e eu vou te dar uma terra muito grande. Abraão olha para Deus e fala: Não, Senhor, tá tudo bem, porque o que você já me deu é o suficiente. Para que eu quero mais coisas se eu não tenho um filho? O Senhor estava mostrando para Abraão Canaã. E sabe onde que Abraão estava preso? No filho, que ele não tinha. O problema, muitas das vezes, que a gente prende naquilo que ainda não veio, ainda não tem. Então, isso pesa, às vezes, de muito a gente. E aí o Senhor chama Abraão, põe ele afora e diz: Olha as estrelas, conte.
E a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Mas aí, ainda assim, Abraão, como tendo um pai, Deus, ele fala: Ó Senhor Deus, como eu vou saber que isso vai acontecer? É normal. E Deus nem se aborrece, Né, porque a nem gente se perde aborrece, demais, né, eu acho nem se que aborrece. A única coisa que Deus fala para Abraão falar: "Ah, você quer saber? Então faz isso". Então, assim, é como você falou, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou pastora, tenho muitas coisas que o céu me confiou. E o céu não ia me confiar essas coisas se ele não soubesse que isso ia contribuir para a obra dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. No meio da caminhada, a gente vai precisar se ajustar. No meio da caminhada, você chora um pouquinho, você grita, porque não é fácil, você se aborrece, mas o chamado é tão intenso, aquilo que Deus é tudo que Deus te chamou para fazer, é tão Deus, e daqui a pouco você está de novo no mesmo lugar, entendeu? Fazendo para Deus. Só que por algumas situações, você tem que se posicionar para fazer o mesmo, mas posicionada de forma diferente. glória a Deus. Pastora Charlene, a gente está aqui ouvindo, né, e vi ela com tanta sabedoria, porque ela carrega uma sabedoria, uma autenticidade e uma maneira de ser como nunca. O evangelho, ele é anunciado e pregado pela vida dela no dia a dia. E ela não deixa isso escondido. Quem acompanha as redes sociais Sabe? vê ela como mãe, vê ela como esposa e vê ela como pastora, mas também como gente normal. E aí as pessoas olham com uma certa leveza, porque se carrega uma leveza, né? Aquela que pega a vassoura e tem leveza, mas aquela que Tem pega a Bíblia e também tem leveza, né? Até o Senhor dá um pequeno confronto, porque você carrega uma palavra de João Batista, aquela que é, é arrependei-vos. Mas e o glamour? Porque hoje o tema, né, é chamado, renúncia e glamour. Por sinal, tem um glitter bem aí, ó, agora eu tô observando esse glitter aí bonito, né? Nem estava combinado, mas já que tem glamour, tem brilho, né? A gente vê brilho nas redes sociais, né? E aí ninguém sabe os bastidores. Ô, beleza linda desse glamour. Tudo é é, uma festa, assim mesmo? então, a gente precisa entender que a gente está num mundo muito online o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e as pessoas querem ver, as pessoas querem seguir. E ninguém é obrigado a estar postando luta, né? Ninguém é obrigado a estar postando luta. Ninguém é obrigado a estar postando o lado ruim, ruim, ruim da coisa. Até porque tem gente do outro lado que não tem uma maturidade suficiente para entender. Sim. Entende? E existem lugares que você não pode sangrar. Você não Olha. pode sangrar no tanque de tubarão, porque ele vai te comer. Existem mesas, existem coisas que você não pode se expor totalmente. Mas a gente precisa tomar um cuidado com isso para a gente não virar uma mentira. O chamado, ele tem dores, mas ele também tem glamour. Quando a gente diz glamour, lado belo das coisas, lado favorável das coisas. E aí o que a gente escolhe? A gente escolhe postar o lado belo da coisa. Por quê? Por que muitas das vezes eu escolho postar o lado belo da coisa? Porque eu postando o lado ruim, quem é que vai me ajudar? Eu vou ser porta de testemunho ou porta de desgraça? Vai servir para a salvação de alguém? Então eu prefiro resolver meus parangolé no off. E aí as coisas boas vocês vão ver. Mas existem alguns corres que a gente também posta. E você sabe que meu Instagram nós postamos faxina, postando, mas tem um lado doloroso do chamado. Tem um lado do chamado em que há uma desvalorização, há uma injustiça. Tem um lado do chamado que há o preconceito por a gente ser mulher. Tem um lado do chamado que há um peso, entendeu? Que há um descaso. Tem um lado do chamado que há o roubo. Tem um lado do chamado que há um negligenciamento, mas também tem um lado do chamado que Deus tem levantado pessoas que ama, que cuida, que leva, que traz, pessoas que param você e diz, por causa do seu testemunho, minha filha voltou. Então, gente, eu estou aprendendo muito que aquela mulher precisou de tomar um choque de realidade do profeta Eliseu. Quando o marido dela morreu, ela se viu desesperada e ela foi até o profeta. Quando ela chega até o profeta, ela fala: meu marido, seu servo morreu. E você sabe que ele temia ao Senhor. Agora o credor está lá na minha porta, querendo levar meus filhos. Você sabe, né, que para uma mulher naquela cultura, mulher não valia nada.
tinha que ter alguém para respaldar ela. Então, ela tinha um marido. Na morte do marido, ela tinha os filhos homens. E se ela perdesse aqueles filhos homens, ela não ia ter nada. Ela vivia à margem, à mercê. Então, ela já estava vivenciando a perda de um marido e a possível perda dos filhos. Só que quando ela foi até o profeta, o que ela se transformou? Numa perda. Quando o profeta chega para ele e pergunta: o que é que eu tenho com isso? Sabe o que ela diz? Sabe o que ele diz? Olha, o que é que eu tenho a ver? Declara-me o que você tem em casa. O que é que ela responde, Liliane? Quando o profeta diz para ela: declara-me o que você tem na sua casa. Pedaço de pão, Não, ela olha, disse: eu não não tenho tenho nada. nada. Ok. Porque ela estava olhando tudo sobre o olhar da perda. É. E pela ameaça de perder ainda mais. Então, ela perdeu o filho, ela perdeu o marido, e estava com a ameaça de perder os filhos. Só que ela esqueceu que ela tinha uma casa, vizinhos, e uma botija de azeite. Então, se a gente for postar tudo que não é glamour, algumas pessoas, ou até a gente mesmo, se perde no lugar da perda. Eu, graças a Deus, tenho vivido um tempo maravilhoso no Senhor. Não é o tempo que eu vivia do começo, porque todo começo é mais doloroso, é mais difícil. Até porque você não sabe onde você realmente está pisando. Até porque você vai se adaptando, você vai se aprendendo a se posicionar. E a pior coisa do chamado, eu vou te dizer o que é o posicionamento. Porque é duro. Porque todas as vezes que você decidir se posicionar de uma forma diferente, vão querer te arrastar para o lugar que você estava. Vão querer te dizer que não, você está errada. Não, isso não é para você. É pouco para você. Você está querendo o quê? E como a gente também trabalha com a religião, com a espiritualidade, as pessoas têm costume de espiritualizar tudo. E aí a gente fica espiritualizando, não resolvendo, não se posicionando. Então, assim, tem um lado ruim? Tem, mas faz parte. O ministério de Jesus também tinha glamour, mas também tinha lado muito ruim. Entende? E é isso. A gente escolhe o que quer mostrar, entendeu? A gente escolhe o que quer mostrar, não é por vaidade, é porque existe muitas pessoas que não têm estrutura nem psicológica, nem espiritual para suportar. Eu sou dessa teoria. Se eu não vou poder ser bênção, se eu não vou poder incentivar meus seguidores com algumas coisas, eu não entro. Nós estamos recebendo o que é um ensino, né, com clareza sobre o que deve estar em vitrine ou não. Se vai edificar alguém, se vai apoiar alguém, se vai ajudar alguém, se vai salvar alguém, o lugar pode ser usado com muita sabedoria e é o que deve ser, né, pela maioria de todos, fazendo com que aquilo se torne mais leve, porque o evangelho também é que, né, de muita acusação, o Ah, evangelho de, né, de muita santidade. Eu falo assim, aquela que, né, não é que não seja santo, isso deve não é ser. Não, santidade, isso é um orgulho religioso. a gente vê algumas Quando a coisas sua posicionadas. Você falou de santidade é, posicionamento, então tem alguns posicionamentos que cobram demais, e, assim, tipo assim, espiritualiza tudo. E nem tudo tem que ser espiritualizado, eu diria, ou tudo, né? É culpa do capeta, entende? Ou tudo se atribui a uma situação mesmo de santificação ou santidade. Não, não é assim. Existe duas coisas. Duas não, três. Corpo, alma e espírito. É preciso hum, saber o que é que você vai alimentar a carne, o que é que você vai alimentar no espírito e o que é que você vai alimentar nessa alma. Então, tem algumas discussões, ou tem algumas, né, representações de posicionamento que às vezes deixam a gente no lugar onde, pô, eu tô errando tudo. Tô fazendo tudo é, errado. Esse a, negócio aí tá. a gente também tem que pensar uma coisa, Será que eu tô Liliane. encapetada? Para quem já tem um muro de ofensa alto, qualquer coisa que você fizer vai ser problema. Se a pessoa é ofendida numa área, se você postar que está triste, ela fica ofendida. Se você postar que está feliz, ela fica ofendida. Se você não postar, ela fica ofendida. E no meio de tudo isso, o que, que você tem que saber? Quem você é, para que você foi chamada e o que Deus quer de você. Porque senão você vai virar refém. Ai, fulana vive postando coisa cara. Então não pode mais postar coisa cara. Não, porque vai despertar nas pessoas. Gente, vamos todo mundo, cada um se tratar. Entende? Existe coisa que a pessoa precisa de ir para um tratamento. Então você quer dizer que eu acabei de vir de uma clínica de estética maravilhosa. Fui altamente abençoada, pois, querido, você está vendo essa expressão? Não terá mais.
Botei botox. É glamour. É glamour. Ah, é glamour. Você estava lá. Um banho de lua. Não, você estava lá quando eu estava sendo furada, minha testa doendo. Não, você não estava lá. Mas daqui a pouco você vai ver o resultado. Aí, Deus manda uma esteticista melhor de Manaus me cuidar. Entende? Aí por quê? Vamos imaginar, você não tá sarada nessa área. Oh, coitada da Lili. Eu não vou fazer, não. Lili, você vai se tratar. O mundo que se trate. Ninguém vai deixar de viver a honraria de Deus. A gente tem que parar com esse negócio. E isso não é diabo, é transtorno. Que se trata com o quê? Psicologia, se trata com uma terapeuta, se trata com aquele lá, um psiquiatra. Ah, Charlene, eu sou maluca. Não, você só precisa de remédio para a cabeça. A única pessoa que pode dar remédio para a cabeça é o psiquiatra. Vai lá! Vai olhar seu muro de rejeição. Porque se você ficar ofendida com tudo que alguém viveu, mulher, você não vai viver. Sinal que você não está vivendo, você está vivendo a vida de alguém. Nem todo mundo que tem ministério da pregação, ou pastoreio, ou sabe lá de quê, vai viver tudo que o outro viveu. Cada um vai viver dentro do seu chamado. E, gente, tá tudo bem. O que a gente não pode é deixar de viver o que Deus mandou viver. Então, Deus mandou eu vir aqui para Manaus. Eu vim para Manaus. Eu tenho pregado em Manaus. Tenho sido abençoado em Manaus. Mas você já viu quem está lá na minha casa? Alguém perguntou, e aí, dona pastora Charlene? Entendeu? Tem uma casa que ficou lá com meu esposo, com alguém ajudando. Tem um filho que hoje perdeu 5 dias de sua mãe, um tempo. Então, isso aí, ninguém. Aí você encontra umas pessoas para meter-lhe pau. Ai, porque tá abandonando. Gente, vamos querer todos fazer o que Paulo falou para Timóteo. Tá bom? O que foi, pastora Charlene? Tenha cuidado de ti e da sua doutrina. Fazendo isso, você vai se salvar e salvar os que te ouvem e os que te vê. Tá entendendo? Conclusão. Vamos tomar conta da sua vida? Vamos. Vamos tomar conta do seu chamado. Vamos ter clareza daquilo que Deus falou para você. Quando você está envolvida naquilo que Deus falou para você, você não se atrapalha com nada. O que a vida do outro, que se fulano, e que o glamour do outro, que a pobreza. Não. O que é? Toma conta da sua vida. Porque quando você toma conta da sua vida espiritual, da sua vida física, da sua vida familiar, você louva a Deus. As pessoas vão lá e vão falar, rapaz, eu vou ser crente. Por quê? Porque a Charlene é crente. Quando ela aceitou Jesus, a vida dela mudou, a sua conduta dela. Por quê? Porque você está tomando conta da sua vida. Conclusão, é melhor tomar conta da sua vida. Para quem tem um chamado, eu tenho um conselho. Tenha cuidado de ti e da doutrina. Sabe? Vai cuidar de ir para quarto, de ouvir o que Deus falou para você em relação a você. Porque aí você não entra no caminho da inveja, você não entra no caminho da defamação. Você consegue renunciar àquilo que outras pessoas não vão conseguir porque você entendeu o seu chamado, porque você se envolve com o seu chamado e porque você ama Deus. E no mais, é o que tem Brasil para hoje. Acho que ilustração melhor não tem, porque Charlene mandou recado. Cuida da sua vida. Sim. Então, vá colocar o seu propósito alinhado à vontade do Senhor, cumpra o chamado dele, porque ele confiou a você. E o glamour, viva! Porque tem pessoas que realmente observam a vida da gente, eu falo a sua e de muitos, né? E aí ficam ali, nossa, tá ótimo, tá bem, tá passeando, tá andando, tá na lancha, tá comendo, tá no Tamo sim. restaurante ali e tal. Mas o Senhor, ele abençoa os filhos dele que trabalham para ele. Ele diz que ele paga muito bem, né? E aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Pronto, vá dormir, Vá dormir, querida. Vá amado. dormir, querido, porque você deita, dorme, levanta, ele coloca na sua mão, Igual na aquela sua música mão. da Pois todos ouvem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos guardar. Sim, sossegai.
cega a mulher. Tô boba. Pastora Charlene, a gente, nem sempre está preparado para algumas situações. Eu sei que você faz nessas viagens, né, missionárias, e vive algumas situações que os bastidores não mostram, né. Então, assim, qual foi o maior desafio? Ir para países onde você não conhece a língua? Você acha que tem alguma dificuldade? Ou você acha que deveria ter se preparado? Existem chamados que você tem que se preparar para estar lá? Qual é o Desde o conselho? momento que Deus te chama e que ele te dá uma nação específica, o papel de Deus é te chamar, é te apresentar a terra e te capacitar para algumas coisas. O seu papel é se preparar, tá? Tipo, no caso, você vai para fora do país, você não fala uma língua, aprenda o básico da língua. Só que a gente prefere esperar acontecer para se preparar enquanto está acontecendo. Quem antecipa governa, entende? Então, se Deus falou que tem um chamado para você em Portugal, Deus chamou que tem um chamado para você em Irlanda, Deus chamou que tem um chamado para você nos Estados Unidos, Deus chamou que tem um chamado para você na África. O que você tem que fazer? Se você acredita que foi Deus. Primeira coisa, faz o passaporte. Ah, eu tenho um chamado. Tem passaporte? Não, então você não está acreditando. Você quer que Deus faça o chamado, já dá o nome da nação e vem te dar o passaporte? Oh. Vai fazer a sua parte, entende? O estudo básico da língua. Eu posso dizer isso para você porque eu vivi isso. Uma das coisas mais difíceis que você me perguntou, né? Foi não saber falar o básico de inglês e estar na Inglaterra e receber a notícia que minha mãe morreu. E eu estar dentro do aeroporto sem poder me organizar para voltar para casa. Entende? Foi muito difícil. Pela barreira da língua, pela barreira da dor. Eu estava fazendo a vontade do Senhor, debaixo de uma ordenança de Deus. E quando eu volto para casa, a minha mãe morreu. Você entende? Que ninguém vê esse glamour. Você acha que eu tinha que postar eu gritando aos berros no aeroporto e desmaiando, sendo socorrida pelos paramédicos que também não falavam a minha língua? Isso é a dor de um chamado. E orando para você conseguir chegar e não tendo passagem e tendo que investir 10.000 para voltar para casa às pressas, isso é dor, que não é um glamour de um chamado. E ter a notícia que provavelmente nem enterrar sua mãe você pode, Pelo fuso horário. pelo fuso horário, porque não tinha voo. Na segunda-feira minha mãe faleceu. Na segunda-feira eu estava para vir embora. Eu descobri que minha passagem tinha sido forjada. Eu tive que pagar, eu e meu esposo, nós tivemos que pagar uma outra passagem que foi quase 9.000 reais, quase 10.000, entende? E não tinha para voltar no mesmo dia. Eu só podia voltar na quarta-feira. Nem o cemitério ia segurar minha mãe tanto tempo. Era mais caro. Quando eu me vi nessa situação, eu disse: pode enterrar ela sem mim. Depois de eu estar um mês fora da minha casa, bem dizer. Ninguém vê isso. Eles preferem criticar. Olha, tá saindo demais. Olha. Entende? Você entende? Você entende como foi difícil? De você estar no aeroporto. Eu só desmaiava, gente. Eu desmaiava, eu gritava e desmaiava. Eu gritava e desmaiava. Quando eu ouvi que eu não podia ir embora na segunda, só poderia ir embora na quarta-feira, eu falei: não tem jeito, enterra minha mãe. Eu falei com Jesus: Senhor, eu vim porque o Senhor falou para eu vir. Eu vim porque nós oramos para isso. Minha mãe estava comigo. E para quem me acompanha sabe que minha mãe era uma benção na minha vida. É, era a maior investidora da minha vida. Orava, cuidava de mim. É uma mãe. E eu falei: Senhor, eu não vou conseguir nem enterrar minha mãe. Eu, dentro do aeroporto, falei: eu não quero mais voltar. Eu não, eu não tenho mais motivo para voltar. E a dor era tão intensa que eu lembrei do Miguel. Deus dizia para mim: tá vendo essa dor que você está sentindo?
Miguel é novo, não tem estrutura para uma dor dessa. Fica viva. Entende? E aí eu falei para minha irmã, falei, pode enterrar ela se não der para eu chegar. Falei, Odilon, avisa que pode enterrar. Se não der tempo, não tem problema. E aí eu não sei o que aconteceu. Conseguimos uma passagem e o cemitério ficou tão lotado que não tinha vaga para enterrar minha mãe. Então, minha mãe não pôde ser enterrada na terça-feira. E a minha mãe só podia ser enterrada na quarta-feira, 4 horas da tarde. E o meu Deus é tão maravilhoso. O meu Deus foi tão bom para mim. Meu Deus foi tão cuidadoso que eu cheguei no Brasil 5, 6 horas da manhã da quarta-feira. Deu tempo de eu chegar na minha casa, tomar um banho, guardar as malas, abraçar meu filho, abraçar meu marido, receber minha casa com amigos me esperando, entende? E enterrar minha mãe. E Deus ainda me deu a graça de pregar no culto fúnebre, porque se tinha uma coisa que minha mãe gostava, era de me ver pregando. Chamado nunca foi glamour, gente. Chamado é chamado. Entendeu? Já viu aquela história? Mulher, bora pra Europa. Não, mas eu tô sofrendo. E minha irmã, mas é melhor sofrer na Europa. Entende? Vamos A sofrer gente, no tá, dólar. a gente tem nosso sofrimento. Mas é melhor você sofrer dentro da vontade de Deus. Então, essa foi uma das piores coisas que eu ainda acho que eu não achei outras pior. Eu acho que não tem pior. Para mim, tá? Tô falando de mim. Outras coisas virão. Ah, Tilly, você é negativa? Não, eu sou realista. Outras coisas virão, né? Mas, no momento, Foi essa. foi a coisa mais difícil do meu chamado. Essa você certamente não conhecia, porque o espaço para essa novidade, falo essa com muito carinho, né, e zelo pela vida da Charlene, uma perda nunca é fácil, ainda mais de quem amamos, né, e mãe é algo especial. Então, esse testemunho do glamour ganha um brilho maior. Esse é o grande glamour, é você sustentar um chamado, ainda que tenha algumas dores, né? E seguir naquilo que o Senhor te confiou. Então, para que você aprenda, talvez a luta aí que você está passando, ou alguma coisa em especial que ainda precisa ainda ser amadurecida, faz parte do processo do Senhor sobre a sua vida. Nem tudo é cheio, né, de prazeres. Quem vê de repente também assim, sabe, o podcast, eu tô aqui, não sabe por trás dos bastidores de, né, de ter ali a mão do Senhor sustentando, porque a gente depende do Senhor. Então, todo chamado, ele precisa de uma infraestrutura, todo chamado precisa dos bastidores. Então, nós precisamos dos amigos de fé, a gente precisa daqueles que também investem no nosso chamado, porque quando você sai de casa, alguém fica na sua Alguém casa, fica. né? Graças a Deus. E assim nós vamos vivendo essa, eu falo, irmandade, fraternidade, a rede de A apoio. gente precisa também entender que as nossas redes de apoio que a gente deixa em casa, ou que caminha com a gente em intercessão, fazem tanta parte do nosso chamado quanto nós. Eu digo isso por causa de Maria. A gente vê um anjo chegando na casa de Maria, falando para ela, Maria, deixa eu te falar, não tem Isabel, sua prima, ela está bem grávida, e você vai ficar grávida do Espírito Santo. Maria, ela fica desesperada, porque, gente, como é que eu vou engravidar? Eu tô noiva de um cara, já tô com contrato. Eu não tenho relação com homem algum. Quando o anjo dá a resposta para ela, explica para ela, Maria fala, Senhor, como se dará isso? E aí o anjo diz para ela, vai descer sobre você o Espírito Santo, e você vai ser invadida. Tudo o anjo fala para ela. Quando ela ouve do anjo tudo que ela precisa saber em relação ao chamado dela, entenda bem, o anjo, o Senhor, só vai te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o seu chamado. Ele vai te mostrar o que você precisa saber. Tudo para aquele momento. Ele não vai te mostrar tudo do começo ao final. Ele vai te mostrar tudo para aquele atual momento. Entende? E aí ele chega para ela, fala para ela, vai descer lá. Quando ela ouve aquilo, é o suficiente para ela dizer: Eis aqui tua serva, cumpre em mim o teu querer. Qual foi a rede de apoio de Maria? Qual foi? Isabel. Ela foi andar com alguém que gerava. Ela foi andar com alguém que estava 6 meses na frente dela. Ela foi se alimentar. Ela foi sentar.
Ela foi passar os primeiros períodos da vida dela, daquela gravidez. Porque, gente, só quem ficou grávida sabe como é difícil ficar com alguém que entendia do propósito. Então, Deus não vai te dar um chamado sem não preparar pelo menos uma rede de apoio. Se Deus não preparou uma rede de apoio dentro da sua casa, ele vai preparar um lugar para você ir. Deus sempre prepara uma rede de apoio. Deus não é obrigada a te dar um chamado e te contar tintim por tintim. Não, porque ele sabe que a gente também é complicado. Você vai ver isso, eu digo isso por quem? O Gideão. Quando Deus chamou Gideão, Gideão estava onde? Malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Entendeu? Deus chegou para Gideão e falou: Gideão, meu filho, varão valoroso, forte, corajoso. Gideão lá, ó, malhando trigo escondido com medo dos filisteus. Ou dos midianitas, né? Sabe? Deus, daqueles inimigos daquele povo. Ele lá escondido. Ele falou: não, Senhor, sou eu não. Eu sou o menor da minha casa. Não, Senhor, não sou eu não. E o Senhor dizendo para ele: você é. Você vai fazer esse povo. E ele dizendo: não. Geralmente Deus vai chamar você para algo que, se você olhar pela sua razão, não é para você. Se você olhar pelo seu dinheiro, não é para você. Mas quando você entender que Deus, quando chama, não está nem aí para o seu dinheiro, ele te prepara no caminho. Aí o que Deus faz com Gideão? Você vai vencer uma guerra. Vou te botar 32 mil. Ele apresenta para Gideão 32 mil homens. Gideão falou: agora vai. Deus não ia poder chegar para... Realmente, vem para Real com a pastora Charlene, que você sabe que eu sou de verdade. Vem para Real comigo aqui, minha gente. Você, se fosse Gideão, se Deus te chamasse para ganhar uma grande guerra e dissesse para você: olha, vamos lá que você vai ganhar uma guerra de um povo poderosíssimo, com 300 homens, tu ia? Ia nada. Gideão não ia ir se fosse com 300. Com 32 mil ele já estava meio abalado. Aí Deus bota ele de primeiro aquele negócio grande, depois Deus dá a raiz da coisa. É isso. Muitas das vezes Deus nos deixa ficar um pouquinho enganada, porque senão a gente não vai. Porque se você soubesse todo o processo que você ia passar para cumprir um chamado, tu não vai nada, não vai. Eu ia hipócrita, não ia nada, eu não ia. Que eu soubesse que eu ia para fora do país, quando eu voltasse eu não ia ter mãe, não ia. Se eu soubesse que para poder ter um chamado ia perder meu emprego, não ia. Se eu soubesse que no meio da caminhada eu ia ainda ser defamada, não ia. Se eu soubesse que no meio da caminhada eu ia ter que sair fugida de alguns lugares porque o povo queria me meter pau, não ia, porque eu gostava de meter pau também. Então, amor, o Senhor chega na frente, ele vai no começo, ele vai te empurrando. É quando tu já tá dentro. Não vai ter como você voltar. Aí você já tá lá. Então, fique em paz, ele não te enganou. Ele simplesmente não te mostrou na totalidade. Mas já que você tá aí, minha filha, meu filho, olha, o meio é um lugar terrível. Tu já tá no meio. Você já tá no meio, filho. Vai em diante. Porque se voltar para trás, vai dar mau trabalho. O mesmo trabalho que você vai ter para voltar, você vai ter para seguir. Então segue esse fluxo. Mas eu não sabia que era assim. Pois é. Se Deus não poupou nem o filho dele... Algumas pessoas falam: mas Deus podia, né, ter liberado você para chegar a ver sua mãe. Outro dia eu também pensei isso. Depois eu falei: meu Deus, Deus matou o filho dele, rapaz. Pra mim que não presto. Pra mim que não presto. Gente, Olha, no mundo tereis aflições, tá? Ministério não é glamour. Obra de Deus, reino de Deus não é glamour. Tem sofrimento, tem negue-se. A primeira coisa, quando Jesus chega, Jesus um dia dá um papo retão para os discípulos e fala: não estou te obrigando a nada. Quem quiser. Entendeu? Quando a pessoa fala quem quiser, ela está te dando a opção de escolha. Tu vai se quiser, se não quiser, tu fique aí. Eu penso isso, na minha humilde grosseria. Né? Quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Foi o quê? Fale alto. Até Dá até um negócio. Negue-se a
a si mesmo. Ir é opção sua. Negar-se é uma obrigação. Como assim, Charlene? Eu tô indo porque eu quis. Já que eu quis, eu tenho que me obrigar a me negar. Toma a tua cruz diariamente e siga-me. Seguir a Jesus é andar atrás dele, é fazer o que ele faz, é estar no passo dele. E é isso que é difícil, porque a gente quer vir para Jesus e fazer do jeito que a gente quer. Jesus não quer isso aí não, minha gente. Porque se fosse assim, eu estava lá na escola de samba e amando Jesus. Não existe ministério, não existe esse negócio de caminhar com Jesus sem deixar coisas. Agora eu sou de Deus. Tu largou a bagaceira? Então tu não é. Gente, o ministério é deixar. A Bíblia diz: quem achar a tua vida, perdê-la-á. Mas quem perder, achará. Isso aí é evangelho de Cristo. O restante a gente que tá arrumando a maluquice. Isso é evangelho de Cristo. É evangelho de Cristo. É isso aí, evangelho da cruz. Charlene, por que tudo você bota cruz? Porque eu sou cristocêntrica. Por que tudo você fala de renúncia? Porque eu larguei a escola de samba, larguei um bocado de coisa. Aí eu fico vendo esse pessoal que ama Jesus, mas não quer largar nada. Eu acho é bom. Eu não tenho nada com isso também, minha irmã. Eu tô tentando largar minhas coisas, minhas cangalhas. Todo dia eu tenho que largar um pouquinho. Mas eu quero te dizer, se te apresentarem um evangelho que você vem como você tá e você fica desse jeito... Ai. Vai ser com essa que a gente vai encerrar esse né, episódio aqui. Já deu para você receber dessa palavra, desse confronto, dessa mensagem, né, e esse chamado da qual o Senhor confiou e que ele traz a você clareza e autenticidade. Essa é a pastora Charlene Bittencourt, que hoje o tema, né, era chamado, renúncias e glamour. O melhor ficou para o final, esse glamour, a qual você vai ter que renunciar e negar a si mesmo, para não se perder e ser achado. Ô, glória! Pastora Charlene, obrigada por ter estado aqui conosco nesse transbordo. E certamente Manaus e as nações, elas estão sempre de portas abertas para receber você. E nós ficamos muito felizes por você ter sempre uma mensagem que traz um alerta, traz um confronto e tira a gente da zona do conforto. Eu que agradeço você, Liliana. Você é uma bênção na minha vida. Amém. Eu louvo aos céus por ter me dado a honra de conhecer uma mulher tão cheia do Espírito Santo, de um coração tão voluntário. Amém. É muito gratificante poder dizer que você é minha amiga. Amém. Existem lugares que você faz agendas, mas existem lugares que você faz amigos. Amém. E graças a Deus o céu teve piedade de mim. O céu olhou para mim e falou: você nem merece esse nível de amiga que a Liliane é, esse nível de coisa, mas eu vou te dar. Então, caminhar com você dentro desse Manaus tem sido a coisa mais maravilhosa. Eu louvo ao Senhor por sua vida. Eu me orgulho de tudo que você tem se tornado. Eu me orgulho da mulher maravilhosa, da pastora que você é, e que Deus conserve em você essa essência pura. Amém. Amo sua Glória a vida. Deus. Também amo a sua vida. Você também me ensina. Às vezes você dá umas lapadas que a gente, antes de dormir, já pega a chinelada. E a vida é assim. Olha, meu povo. Bom, o próximo episódio você já sabe. Nunca sabemos quem vai sentar nessa cadeira, mas que vai falar com você, porque esse lugar é para testemunho, superação e também confronto. Te vejo no próximo episódio. Clica aí, deixa tudo engatilhado, despertado para esse sininho te chamar a atenção, porque você vai receber dessa porção. Esse é o Pode Ouvir. Te vejo no próximo episódio. Bye, bye.